Então, na formação, esses laboratórios, oficinas, cursos técnicos e acadêmicos, um olhar para o músico como o artista e para a música, né? Porque a gente tem até uma discussão dessa coisa da formação musical. Então, eu mesmo, pessoalmente, tenho uma crítica às universidades, né, que tem as universidades, não, mas as escolas públicas que têm a música lá como disciplina. A música é tratada muito como uma educação musical, uma pedagogia, né, que é importante, mas você não bota um aluno para tocar um violão, às vezes não tem essa vivência com a música, né. Então a gente acredita que tem que ter essa compreensão também. Então, na criação, invenção, produções próprias, olhar. Então, produções próprias, que aí essa experiência do Dragão, da gente criar programas, criar festivais, né, um olhar sustentável, né, de que seja também, você sempre pense ações que durem, né, não seja só aquele evento que passa, e pautas relevantes para a cidade, como eu falei. Então, uma maloca daquelas, por exemplo, que a gente mostrou, ele tem um papel tanto para a arte cearense, que eu falei, né, de valorização do artista, mas para a cidade, você vê ali que a gente ocupou todo um território da cidade e que dá esse tanto de gente que dá, porque a gente vê que as pessoas querem ocupar a cidade, querem ir para a rua, né, querem ter acesso à cultura. Então, né, mais uma forma dessa ação do Estado na cultura, né, ter um ganho para a cidade. E ações institucionais de gestão, como, né, a discussão de uma agência da música, né, como a gente tem hoje a Ancine, né, porque não tem uma agência da música que foi... Teremos uma discussão aqui sobre isso no sábado. Pois é, que inclusive já teve no Ministério da Cultura, né, inclusive parece que já tinha uma proposta quase pronta, isso foi meio que abortado. Parceria com instituições. Não, a gente vai discutir isso. Morreu não, né? Morreu não, né? Então, em parceria com instituições, OS e produtores, então é sempre bom você ter essas parcerias. Programas de formação e mercado, exemplo desse festival da Cindo, Conexões, mas logo que a gente faz, e marcos legais, né? Então, que é um exemplo, novamente, da lei daqui de São Paulo. Então, a gente tem que estar sempre com esse olhar da sustentabilidade, da garantia, né, desses direitos na área da cultura. E, por fim, a descentralização, que a gente também, acho que é uma pauta do dia também, que a cultura pode ajudar muito também na questão da desigualdade social. Então, né, as periferias dos centros urbanos e de interior dos estados também, elas devem ter um olhar, né, de ação mesmo do Estado na área da cultura. Então, tem um projeto aqui muito legal, que é as Fábricas da Cultura, né, que são espaços do Estado presentes nos bairros. Poxa, você está adivinhando minhas perguntas. Que promove formação, difusão. Então, a gente cada vez mais tem que ter esse olhar também da descentralização, né, que a cultura pode ajudar muito. Então é isso. Eu queria encerrar aqui agradecendo pela atenção e ficar disponível aqui para as perguntas. Obrigada, João. Tá. Então, o João acabou de trazer para a gente exemplo lá do Dragão do Mar, do Ceará. O Dragão do Mar é uma OS, né, uma organização social da cultura. Só comentando rapidamente, a gente tem aqui exemplos de duas maneiras distintas da gestão da cultura. Uma OS é uma gestão pública não estatal, né, porque ela não é exatamente o Estado, ela é uma organização da sociedade que firma um contrato de gestão com o Estado, com o governo, para realizar os fins e objetivos da política pública feita pelo Estado, né? E aí há diversos arranjos possíveis, né? No Ceará, o Dragão do Mar, se eu não me engano, inclusive foi a primeira OS, né, de cultura no país. E a gente tem vários arranjos possíveis desse modelo, né? Eu não sei quantas OS de cultura tem no Ceará, mas, a partir do momento em que foi possível fazer uma gestão de cultura através de uma gestão pública não estatal, esse modelo assumiu vários arranjos diferentes nos diversos locais.
No estado de São Paulo, por exemplo, já trazendo agora a brasa para a minha sardinha, que é o que eu conheço mais, a gente, a partir do momento em que isso foi possível, a gente teve uma proliferação imensa de OS de cultura. Eu não lembro agora o número, mas eu não lembro agora se são 22 ou 32 OS de cultura em São Paulo. A fábrica de cultura é gerida por uma dessas OS, né? Por duas, isso, porque, né? Agora, Catavento e a Poiese. isso, Catavento e Poieses. Eu não me lembrava da Catavento, eu ia falar só Poieses. Enfim. E existem arranjos específicos dependendo do lugar, né? Não vou aqui falar do modelo de cada uma delas, mas eu acho que o que tem em comum dessas experiências é exatamente isso, de que o Estado fala, olha, eu não vou fazer a gestão específica de um equipamento ou vou implementar diretamente a política que eu criei. Então, eu repasso essa responsabilidade para uma organização social que vai cumprir com os objetivos dessa política. Só uma correção, a responsabilidade continua sendo do Estado. Sendo Ele estatal, passa isso, estatal. a execução responsabilidade apenas. é estatal, mas se arranja um parceiro para executar esses objetivos da política. Bom, e aí, nesse sentido, e aí eu já vou colocar uma questão para o debate que a gente vai debater ao final. Não quero já antecipar o debate, mas é só para a gente ir aquecendo os motores para a discussão. Uma questão bastante importante para São Paulo é a questão da transparência desses contratos de gestão, porque, afinal de contas, são mais de 20 OS. São Paulo tem poucos equipamentos geridos pelo próprio governo do Estado de São Paulo, a maioria é gerido por OS. E uma questão que se tornou bastante importante nos últimos anos, até por conta de termos muitas OS, foi a questão da transparência. O governo do Estado aqui está criando mecanismos de transparência. Eu queria saber se vocês lá têm algum desses mecanismos de transparência. E depois, o que você acha dos prós e contras desse modelo de gestão pública não estatal? E aí, já passando a bola, então, para a minha xará, Daniela, que é representante de, aí sim, uma gestão cultural pública estatal, né? Representante de Secretaria de Cultura, que é a administração direta, né? E aí, então, ela vai contar um pouquinho o que eles têm feito lá. Se puder falar alguma coisa já relacionada à música também, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Daniela Diniz, eu sou assessora de políticas culturais da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Pode botar já a apresentação? Nós temos vários programas na área de financiamento e queria, desde já, agradecer, né, o convite e também dizer que a gente espera evoluir ainda mais esses laços, com o Sim e com outros festivais e outros espaços. Né, eu acho que a presença da Secretaria de Estado de Cultura num festival como o Sim, em outros que estaremos presentes, tenho convicção, é no sentido de acreditar que uma das maiores demandas hoje no que concerne a produção artística, não só da música, mas a produção artística em geral, certamente no Distrito Federal, é a garantia da difusão e da visibilidade dos produtos artísticos, né? Então, a gente acredita na importância dos festivais como plataforma de difusão e internacionalização dos nossos artistas e dos nossos produtos culturais. Né? Então, a gente tem esse enfoque, que eu vou até centrar mais nele, que é o Conexão Cultura DF, que é voltado especificamente para essa pauta de promoção e difusão, que é o que está aqui. Mas, num primeiro momento, eu fiz um resumo geral de todas as formas de financiamento e apoio que temos no Distrito Federal para a cultura. Né, eu acho que o Distrito Federal, em que pese ser um estado muito novo, né, e está aprendendo ainda seus mecanismos de gestão, né, porque assim os outros estados têm uma experiência aí de constituição de estado mesmo, né, de gestão pública de muito tempo. E o Distrito Federal, ele foi, num primeiro momento, inclusive gerido pela União. Então, assim, historicamente, essa autonomia de gestão enquanto unidade federativa, ela é bastante recente, né?
Em que pese essa pouco tempo de autonomia de gestão, nós temos um dos maiores fundos do Brasil. E o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, ele é tido como o maior fundo percentual do Brasil, no sentido assim de relação de população e verba disponível, né? Ele não é o maior em termos absolutos. E a grande maioria das políticas públicas para a cultura e para a música, consequentemente, tem sido feita no Distrito Federal via o edital do fundo. Nessa gestão, nós temos uma preocupação muito grande com a institucionalização dos programas. Nós estamos agora aprovando a Lei Orgânica da Cultura na Câmara, que vai institucionalizar o sistema de cultura no DF. E o pacote da LOC prevê 2 fundações, né, que é a Fundação das Artes e a Fundação do Patrimônio. E a expectativa é que a Fundação das Artes é uma fundação pública de direito privado, que ela possa ter uma liberdade e uma inteligência setorial de gestão que faça com que ela possa efetivamente alavancar os setores da arte, que têm demandas muito específicas, né? As demandas do teatro são completamente diferentes das demandas do audiovisual, que são completamente diferentes das demandas da música, para tudo, né? Desde a produção do bem cultural até a sua difusão e etc. Por exemplo, não dá para você difundir, assim, é muito difícil difundir teatro por mídias virtuais, né? Já a música mudou o paradigma do cenário da música à internet. Então, a gente espera que, com essa fundação, quando a gente tiver uma saúde financeira estatal, possa vir fazer frente a essas demandas. E a lei orgânica, ela traz uma coisa que eu acho muito interessante ressaltar, que é uma outra visão de Estado, já que a gente está falando de políticas públicas para a cultura e para a música, que é uma compreensão que, no novo arranjo do mundo e do nosso governo e da governabilidade mesmo, né, no Brasil, a gente entende importante não só que os empreendedores criativos se empoderem em redes e tenham mais autonomia e trabalham com mais parceria e mais eficiência na gestão, porque nós estamos enfrentando um paradigma de escassez de recurso, seja público, seja privado. Os estados estão sem pagar folha, sem pagar aposentadorias. Então, isso é um panorama do Brasil e do mundo. Então, assim, precisa ter uma inteligência de gestão da gente começar a criar redes, tanto públicas quanto privadas e mistas, né, de parceria, para que a gente consiga viabilizar mais coisa com menos recurso, né? Então, essa coisa das redes, das bases coletivas e das parcerias do Estado com a sociedade civil, que não, aqui eu falo não só das OS, mas também de todas as formas de organização da sociedade civil, sejam não necessariamente via CNPJ, mas que a sociedade civil se faça presente perante o Estado e que o Estado dialogue com essa sociedade civil, para que a gente possa ter mais ganho para a cultura, né? Eu acho que essa questão aí né, do papel do Estado ou da obrigação do Estado, ou o Estado faz ou não faz cultura, quem faz a cultura, eu acho que a discussão é como que nós juntos podemos viabilizar mais cultura para a população, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem várias pesquisas nesse sentido, a nossa população tem pouquíssimo consumo de cultura, né? O consumo da cultura fica numa gama muito pequena da população. Então, feita essa introdução, eu gostaria de apontar que as diferentes formas de, digamos assim, transferência de recurso que nós temos no Distrito Federal, que são para todas as categorias, mas eu vou focar nos exemplos da música, que é a nossa pauta hoje. Nós temos projetos em parceria com a sociedade civil, né, que era um antigo convênio, que hoje está regido pela Miroski, e que trata de repasse de recursos diretos do Estado, né, seja a nossa famosa Fonte 100, que a gente fala no DF,
que é recurso do Tesouro do Estado, né? Então, assim, orçamento da Secretaria direto, ou emenda parlamentar, que é um recurso que entra muito, e aí a gente viabiliza o Porão do Rock, o Festival do Nalato, o Yo Music, que são, né, eventos grandes, festivais que tem lá em Mas que é Brasília. um recurso de natureza bastante controversa, porque ele justamente não tem essa institucionalidade, né? Ele vai sendo negociado de acordo com a disponibilidade, né? Olha, vou nem entrar no assunto das emendas parlamentares, porque isso aí dá 3 festivais e talvez uma lápide lá em Brasília com o meu nome nela. Então, vou evitar. E aí a gente vai passar para o próximo, né, que são os editais de ações da Secretaria, que são, novamente, ou nós operacionalizamos as emendas, ou recurso da fonte ECEM, mas que nós promovemos. Então, que aqui em São Paulo tem, por exemplo, a Virada Cultural, né, e lá nós temos vários programas, assim, que são esses eventos que também ele elencou do Ceará. O Rock Ecologia, que é uma coisa nova que surgiu esse ano, de fazer rock nos parques do DF. Foi uma iniciativa muito interessante, está começando agora. Mas aí tem o Carnaval, o Aniversário de Brasília, que tem muitos shows, e vários outros, né? Aí nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei nova, né? É uma lei de 2013, que prevê o apoio via renúncia fiscal de empresas sediadas no DF, né, de ICMS e ISS. E aí também você precisa ser um ente agente do Distrito Federal cadastrado junto à Secretaria de Cultura para ter acesso a esse fundo, ou ao incentivo, desculpa. E aí também fica um pouco naquela coisa da relação da captação com as empresas. Mas eu acho que a lei de incentivo do DF ela traz um avanço com relação ao formato da Rouanet, que é muito interessante, porque na Rouanet você tem o seguinte mecanismo: a sociedade civil apresenta as propostas para o Estado, e o Estado, com um valor de desejo de incentivo, e o Estado fala, ok, você está autorizado a captar. E a cota de incentivo fiscal permitida para aquele ano, ela é atingida, o número de projetos que atinge essa cota, ela é atingida numa expectativa de captação. Então, chega um momento que o MINC fala, opa, não vou aprovar mais esse projeto esse ano, atingimos a nossa cota de incentivo fiscal. Mas o que se traduz efetivamente em incentivo captado é outro número, completamente diferente. Que é o principal gargalo, né, de quem é da sociedade e apresenta esses projetos, né, a captação. Exatamente. Então, assim, ali que ela traz uma lógica inversa. Você vem para a gente com um projeto, com uma carta de intenção da empresa, e a gente analisa a pertinência em termos de política pública e autoriza ou não o incentivo fiscal. Então, só abate da cota a ser incentivado projetos que já estão captados. E isso permite que todo mundo corra atrás de captação. E aí, uma vez que o produtor tenha esse aval da empresa, ele fala assim, oi, Secretaria de Cultura, eu tenho aqui esse projeto e essa empresa. Vamos fazer junto? Então, isso permite que, mesmo que a gente não tenha um volume de recurso financeiro para a lei de incentivo comparável à Rouanet, isso permite mais diversidade na busca da captação. Mas, por outro lado, qual o envolvimento das empresas? Porque a gente sabe que não são todas as empresas que gostam de incentivar a cultura, porque algumas, por desconhecimento, acham que não querem incentivar porque serão mais fiscalizadas, outras porque não têm interesse mesmo, outras que incentivam só por uma questão de marketing cultural, enfim. Se esse envolvimento com as questões propriamente culturais das empresas já é bastante delicado
quando você tem projetos já previamente aprovados, qual é o envolvimento das empresas do DF se elas são convocadas antes mesmo da aprovação? Vocês repararam se tem um aumento crescente das empresas por incentivar projetos, ou é mais difícil ainda? Então, eu acho que a lei é muito recente, né? Ela, ela foi feita em 2013, mas a regulamentação dela só saiu em 2014. Então, nós temos efetivamente 2 anos de lei de incentivo. Mas, assim, existe uma necessidade ainda do processo de convencimento, de adesão das empresas ao programa de incentivo. E aí, a Lei Orgânica da Cultura, que ela prevê todas as partes do sistema, ela tenta trazer uma desburocratização da adesão das empresas à LIC, para ser já um facilitador. Porque, muitas vezes, o que tem acontecido é que a sociedade civil, na busca do incentivo, tem convencido as empresas de aderir. Então, assim, isso tem sido muito uma conquista dos agentes do Distrito Federal. E, às vezes, ela fala assim, tá bom, quero incentivar. Aí, quando vai lá ver tudo que ela tem que fazer para aderir ao programa de incentivo, meio que desiste. Então, uma das mudanças que nós estamos propondo agora, que está na Câmara, é justamente uma desburocratização desse processo para as empresas, para ter mais adesão. E a gente tem uma limitação grande, que é o convênio do ICMS, que é o convênio federal, que regulamenta o ICMS, de abrir outras formas de abatimento para as pequenas empresas, né? Para uma empresa grande, que gera, sei lá, 500 mil de imposto por mês, para ela dar 100 mil ou 200 mil de cara e depois ir abatendo isso percentualmente, é uma coisa. Para uma empresa local do DF, abater 100 mil dividido, sabe, só 5 mil por mês, é complicado, porque ela tem que ter esse dinheiro no fluxo de caixa. Mas aí são amarras que vêm da gestão pública, que tem a ver com governo federal, que todos os estados enfrentam. Então, assim, temos que avançar nessas políticas de incentivo. Tem um grande debate em torno aí da Rouanet, e tem coisas muito técnicas e pragmáticas que têm a ver com a própria natureza do imposto, que é um negócio muito específico, e que o Estado e os órgãos estatais, né, as secretarias de Fazenda e Planejamento, que operam esses institutos, têm muita dificuldade em abrir as malhas para facilitar para as pessoas que vão manusear esses instrumentos.